Os 5 melhores fundos imobiliários de tijolo para você viver de renda, parte 1. Se este vídeo tiver 30 comentários, eu vou fazer a parte 2 com os 5 melhores fundos imobiliários de papel para você viver de renda. E bem, eu me chamo Matheus e este canal é 100% focado em fundos imobiliários. E vamos direto ao ponto porque eu não gosto de ficar enrolando. Para um fundo imobiliário de tijolo ser perfeito para você viver de renda, ele precisa cumprir ao menos 5 pré-requisitos. O primeiro, ter no mínimo 5 imóveis de qualidade e bem localizados, porque aí a gente garante uma certa segurança. Afinal, se sair o inquilino ou outro, tranquilo. Como aqueles imóveis são bons, são de qualidade, estão bem localizados, é muito mais tranquilo o gestor conseguir novos locatários para aquele imóvel que fica vago. Então isso aumenta, logicamente, a nossa segurança. Segundo pré-requisito, o fundo imobiliário precisa ter, no mínimo, 5 inquilinos, que aí a gente diminui o risco de inadimplência e também de vacância, o que resulta em menos impacto nos rendimentos do fundo imobiliário se o inquilino ficar inadimplente ou simplesmente quiser sair aí de algum imóvel do fundo. O nosso terceiro critério é o fundo imobiliário não possuir dívidas tão altas. Afinal, uma dívida muito alta vai impactar diretamente na rentabilidade do fundo imobiliário e também no cotista. E o quarto pré-requisito é o fundo imobiliário pagar bons rendimentos e pagar todo mês. Afinal, estamos falando aqui de fundos imobiliários perfeitos para a gente viver de renda. Então, todo mês tem que entrar um dinheiro na nossa conta. E o quinto e último pré-requisito é o fundo imobiliário ter mais de 1 ano de negociação. Afinal, se ele tiver menos de 1 ano de negociação, a gente não tem um histórico muito longo para a gente saber a performance do fundo imobiliário. Para falar a verdade, o ideal é o fundo imobiliário ter pelo menos 3 anos para você entender aí como funciona o fundo, como ele está performando, para a gente ver se ele é bom para a gente viver de renda. Mas de qualquer forma, pode ficar tranquilo, porque nesse vídeo eu separei 5 ótimos fundos imobiliários que cumprem esses 5 pré-requisitos. Vamos então ao nosso primeiro fundo imobiliário. É o famoso LVBI11, um fundo de logística que atualmente está com dividend yield de 8,05%, um ótimo dividend yield considerando que é um fundo de tijolo. Temos aí uma valorização maior que 18% no último ano. Isso mostra que o fundo imobiliário realmente está crescendo. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 118,71. Bem, vamos ver se o fundo imobiliário cumpre alguns requisitos. Olha só, primeiro, ele teve seu início em 2018. Beleza, então ele está aí no mercado há mais de 1 ano. Ele é gerido pela VBI, administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa super tranquila. No último mês, no caso outubro, foi de 1% sobre o patrimônio líquido. Eu prefiro que fosse em cima do valor a mercado, mas beleza, é uma taxa de administração bem tranquila. Olhando agora o portfólio do fundo imobiliário, temos o seguinte, ele possui participação em vários galpões localizados em vários estados. Vamos excluir esse aqui que o fundo imobiliário vendeu recentemente. Ele possui baixa vacância, tanto física quanto financeira, porque afinal são bons imóveis, bem localizados. Olha só, 43% estão localizados a um raio de 30 km de São Paulo. Temos aqui o imóvel localizado em Extrema Minas Gerais e o restante basicamente em região metropolitana, sendo a qualidade desses imóveis 95% classe A. E ele possui vários inquilinos, a Amazon, a Ambev, a DHL, Magazine Luiza e vários outros. Então, esse fundo super tranquilo cabe muito bem em uma carteira de investimento focada em viver de rendimento de fundo imobiliário. Quanto à dívida, cara, uma dívida super tranquila. Entrei aqui no último informe do fundo, olha só, ele possui uma dívida de pouco mais de 79 milhões de reais, porque ele comprou imóveis e está pagando a prestação, mas quando a gente olha o total de ativo de mais de 1,5 bilhão de reais, a gente vê que é super tranquilo. Então, esse fundo está bem de boa para a gente viver de renda. O nosso próximo fundo imobiliário também é do segmento de logística, já muito conhecido perante os investidores. É o famoso BTLG11, que atualmente está com dividend yield de 8,65%, um ótimo dividend yield, ele está sendo negociado a R$ 104,02. Olhando então algumas características do fundo, a gente vê que ele possui participação em 22 imóveis, com contratos que vão vencer em aproximadamente 5 anos, uma vacância financeira de aproximadamente 2% apenas, ou seja, esse fundo aqui também possui
bons imóveis bem localizados. Recentemente, ele vendeu alguns imóveis, ele comprou alguns imóveis, ele está renovando aí o seu portfólio e acredito eu focando em localização, porque esses 3 ativos aqui, deixa eu marcar, esses 3 ativos aqui que o fundo comprou estão localizados a um raio de 30 km de São Paulo e ele ainda está reduzindo as suas dívidas, né, a sua alavancagem, porque ele pagou um CRI aí ligado ao CDI. Quando a gente olha então a dívida do fundo imobiliário, entrei aqui no informe mensal para te mostrar, olha só, ele possui cerca de 227 milhões de reais de dívidas porque ele emitiu CRIs e aproximadamente 39 milhões de reais de obrigações por aquisição de imóveis, ou seja, o fundo imobiliário comprou imóveis e ainda está pagando a prestação. Só que quando a gente compara essas duas dívidas com o ativo do fundo de mais de 3 bilhões de reais, você vê que é uma dívida super tranquila. Então, BTLG11, na minha opinião, é um bom fundo imobiliário para a gente viver de renda. Já o nosso terceiro fundo imobiliário é do segmento de shoppings e é o famoso VISC11, atualmente com dividend yield de 8,82%, no último ano ele valorizou mais de 15% e atualmente está sendo negociado a R$ 120,43. Olhando algumas características do fundo, a gente vê que ele teve seu início em 2014, então também já é bem antigo, LVBI11, BTLG11, VISC11, todos eles possuem mais de um ano de negociação na Bolsa de Valores, então pode ficar super tranquilo. Aqui mostra alguns dados do fundo imobiliário, né, alguns destaques, como por exemplo, ele passou por uma emissão de cotas, ele teve uma reavaliação patrimonial em 12,7%, ou seja, os imóveis do fundo estão valorizando. Quando a gente rola a tela, a gente vê que o fundo imobiliário está querendo, na verdade, ele está comprando participação em novos 7 shoppings, tentando entregar aí um bom resultado para o seu cotista. Ele também vem reduzindo a sua alavancagem, né, as suas dívidas, comprando participação em outros shoppings, aumentando a sua participação em alguns shoppings. Então, assim, é um excelente fundo imobiliário para a gente ter em carteira. Quando a gente rola a tela um pouco aqui para baixo, a gente vê algumas informações super interessantes. Por exemplo, esse fundo vem tranquilamente superando o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Ele possui uma boa liquidez, né? Muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Claro, ele possui dívidas, olha só, ele possui essa dívida aqui e essa outra dívida aqui. Só que quando a gente diminui pelas aplicações financeiras e divide pelo total alocado em imóveis, a gente vê que é uma dívida tranquila. Cara, beleza, tá beirando ali os 20%, mas tranquilo. Eu acredito que esse fundo fez bons negócios. Mas quando a gente rola a tela aqui, ó, a gente vê que são dívidas indexadas ao IPCA mais 6,25, IPCA mais 7,65, CDI mais 1,85. Então, mesmo que seja uma dívida tranquila, é bom a gente ficar acompanhando a performance aqui desse fundo imobiliário. Mas, tô de boa, esse fundo aqui, na minha opinião, é excelente para a gente viver de renda. Atualmente, com a taxa de ocupação de 93,3%, tá de boa, né? Acima aí de 90%. Quando a gente olha, a gente vê que ele possui participação em todos esses shoppings localizados em vários estados, principalmente em São Paulo, que pega aproximadamente 34% da receita do fundo. Mas temos também Ceará, Rondônia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e diversos outros estados. Atualmente, o fundo imobiliário possui participação em 23 shoppings localizados em 14 estados diferentes. Se ele comprar participação naqueles outros 7 shoppings, vamos ter 30 shoppings em vários estados diferentes. Apesar do VISC11, na minha opinião, ter feito aí um erro ou outro, vendido alguns imóveis que eu não gostei, comprado alguns imóveis que eu não gostei, mas enfim, ao todo ele tem feito um bom trabalho, entregando um bom resultado para o seu cotista. E na minha opinião, é um fundo perfeito também para a gente viver de renda. Vamos então ao nosso quarto fundo imobiliário, também do segmento de shopping. E temos o MALL11, atualmente com dividend yield de 8,16% e no último ano ele valorizou mais de 16,7% e atualmente está sendo negociado a R$ 118,26. Olhando então algumas características principais do fundo, primeiro, ele teve seu início em 2017, então super tranquilo, esse fundo aqui ele tem mais de um ano de negociação em Bolsa de Valores. Ele possui participação em 9 shoppings e uma taxa de ocupação de 94%, então são números excelentes, muitos imóveis, bem localizados ao menos a maioria. Vou te mostrar as localizações desses imóveis, olha só, quando a gente rola aqui o relatório do fundo,
a gente vê que ele possui participação em todos esses imóveis, ó, sendo 2 shoppings muito importantes para o fundo imobiliário, que representam aproximadamente 50% da receita dele, né, da receita operacional, o Madureira Shopping e o Maceió Shopping. Mas beleza, quando a gente olha aqui as localizações desses shoppings, a gente vê que é super tranquilo, bem diversificado. Olha só, ele possui imóveis localizados em Maceió, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Então, realmente, bem diversificado. Quando a gente olha as dívidas do fundo imobiliário, realmente ele possui algumas dívidas, só que é uma alavancagem de aproximadamente 16%, então super tranquilo também. Esse número até 20%, na minha opinião, é super tranquilo. Então, outro fundo imobiliário que vem entregando um bom resultado, vem valorizando, possui um bom portfólio. Na minha opinião, ele é perfeito para os investidores que focam, né, em receber uma renda mensal todo mês e querem viver de renda. E para eu não ficar falando apenas de fundos imobiliários de logística e fundos imobiliários de shopping, vou falar um fundo imobiliário de lajes corporativas, também conhecido como escritórios, o PVBI11, atualmente com dividend yield de 7,58%. Eu sei, é um dividend yield menor do que 8%. Contudo, quando a gente olha o histórico de distribuição de rendimentos do fundo imobiliário, a gente vê que ele está aumentando, ó. Ano após ano, ele está aumentando. Ou seja, vai chegar um momento, acredito eu, se ele continuar nesse valor aqui, ele vai sim ficar com dividend yield excelente, acima de 8% se ele continuar aumentando seus rendimentos. Fora que no último ano ele valorizou mais de 18% e atualmente está sendo negociado a R$ 103,56. Então esse fundo, PVBI11, vem me surpreendendo bastante. Eu acredito muito nele para o longo prazo, principalmente para aqueles investidores que querem viver de renda. Até porque, se você já sabe, não sou muito chegado em fundos de lajes corporativas. Então, quando eu elogio, pode saber que o fundo realmente é bom. Ele teve seu início em 2020, então tem mais de um ano aí de negociação na Bolsa de Valores, então ele passou por esse critério. E é bom ressaltar que esse fundo ele vem comprando participação em alguns imóveis. Até um tempo atrás ele tinha essa carteira aqui com essas participações. Contudo, agora ele possui essa carteira aí, ó, com essas participações. Ele aumentou a participação dele aqui no D1 e ele adquiriu um percentual aqui no edifício Vera Cruz, algumas salas comerciais. Então ele vem aumentando seu portfólio, acredito eu, que é para aumentar aí, né, o retorno para o seu cotista. Todos os imóveis estão localizados em São Paulo, inclusive esses novos aqui, todo o portfólio dele está localizado em São Paulo, mas olha só a qualidade, 97% classe AAA, o fundo possui vários inquilinos, tem esse inquilino aqui que ele está aos poucos reduzindo, né, a importância dele aqui no fundo imobiliário, então estou super tranquilo em relação a isso. Sendo esses contratos vencendo em sua maioria a partir de 2030, mas é bom a gente ficar de olho porque em 2024 a gente tem aproximadamente 20% dos contratos vencendo. Pode ser que surjam boas oportunidades aqui para a gente no curto prazo. Então, na minha opinião, esse fundo aqui, PVBI11, vale super a pena para a gente comprar e viver de renda. E se você quiser contribuir, pode comentar aqui alguns outros fundos imobiliários de tijolo que são bons para a gente comprar e viver de renda. Não se esquecendo que, se este vídeo tiver mais de 30 comentários, eu venho com a parte 2 mostrando 5 excelentes fundos imobiliários de papel para a gente comprar e viver de renda. E bem, se você quiser aprender a ganhar dinheiro todo mês na Bolsa de Valores igual milhares de pessoas, olha só, essa aqui está ganhando R$260 por mês, essa aqui está ganhando 200, essa aqui está ganhando mais de 600, essa aqui está chegando nos R$50, R$800, esse aqui começou ganhando R$34 por mês, agora já está ganhando R$400 por mês. Você pode aprender a investir para todo mês ter um dinheiro caindo na sua conta. Neste curso, eu te ensino a base dos investimentos, te ensino como você pode ganhar dinheiro usando o IPCA, o CDI, a taxa Selic, como você pode ganhar dinheiro do Tesouro Direto, como você pode proteger o seu dinheiro e ganhar dinheiro através da renda fixa, como você pode investir em fundos imobiliários, em ações, como analisar, como funcionam, como investir na prática. Tudo aqui eu ensino a investir na prática. Te ensino a montar uma carteira de investimento para você ganhar rendimento todo mês aí da Bolsa de Valores, né, de ações, fundos imobiliários, sua renda fixa. Também te ensino na prática, isso aqui é na prática, como declarar seus investimentos. Tenho módulo extra para tirar todas as suas dúvidas. Se tiver dúvida, comenta lá. Fica tranquilo que você vai sair daqui um investidor completo. Vou liberar para você vários bônus, material de apoio em PDF, várias planilhas,
várias imagens, tudo para te auxiliar e você aprender a investir de forma simples. Você vai ter acesso à minha comunidade, tudo isso por apenas R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,60. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link do curso aqui no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.